Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje o nosso programa recebe a idealizadora e presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, que também é diretora institucional do Detran RS. Diza Gonzaga, seja bem-vinda ao nosso Rio Grande que dá certo. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo um pouco dessa história. Nós é que estamos felizes. Vamos contar um pouco dessa história. Participa conosco aqui Ana Cássia Henrich, nossa colega do Grupo Bandeirantes, também da Band News. Obrigado pela presença. Muito obrigada e principalmente estar aqui com a Dilta, né? Isso é fundamental. Maravilhosa. A Fundação está completando 23 anos, mas eu quero começar justamente pela tua experiência junto ao público. Tu já conseguiste levar um pouco, vamos dizer assim, da toada da Fundação para dentro do Departamento de Trânsito, para dentro da atuação diária do Poder Público, que a gente sabe que às vezes é um pouco mais trancado? Não com a pressa, com a urgência que eu gostaria, mas já. Eu acho que a gente já está tendo, acho que até a sociedade gaúcha já está sentindo algumas coisas. Empatia no trânsito, né? Nós estamos falando de vida e não mais de máquinas, né? Isso. Porque é isso, eu quero... A minha ida para o Detran e o aceite do meu convite do governador Leite, né? E as pessoas não sabem, mas o Leite foi meu voluntário e coordenou em Pelotas o Vida Urgente. Que bacana. Eu conheci ele com 14, 15 anos, um Sério? piá, presidente do Grêmio Estudantil do Colégio São José, lá em Pelotas, e lá eu conheci o Leite. Então, quando ele me convidou e fez esse desafio, eu aceitei porque eu queria realmente levar essa expertise, essa trajetória de mais de 20 anos na Fundação para o público, né? Não adianta a gente só criticar e tal, vamos dar a nossa parte também, né? A nossa contribuição, né? Onde é que esbarra quando se quer acelerar os processos assim? É a burocracia que tem que ter, eu até entendo que algumas burocracias tem que ter, mas outras são mais burocracias, então a gente está acelerando. Eu até me considero assim que a gente já conseguiu alguns avanços, por exemplo, este ano que está iniciando, nós vamos estar lançando a Escola Pública de Trânsito. Opa! Né? Que não é uma escola tradicional, vai ter sede, tudo, né? Mas ela vai ser uma escola que vai levar aulas de vida. Não vamos falar só de sinalização, de coisa. Mudando o conceito para jovens, para crianças, para adolescentes, para empresas e para os nossos credenciados lá, Centros de Formação de Condutores, CRVAs, todos vão passar por essa escola pública de trânsito, levando essa questão de vida e não de que trânsito é vida, né? Quem circula somos todos nós, né? Todos nós somos trânsito, como pedestre, passageiro, ciclista, motorista. Trânsito é vida, né? Agora, na tua experiência, né, até, por que nós motoristas, e no trânsito principalmente, é que nós, digamos, soltamos, né, a nossa emoção? O que o trânsito faz com a gente? Sim, principalmente a agressividade. Eu te diria que aquela é quase que uma armadura, né? É uma armadura, a gente se transforma em seres medievais. Eu conheço pessoas educadas, gentis, que não são capazes de dar um lugar, uma passagem, né, caminhando, enfim, e quando entram num automóvel se transformam num troglodita, assim, né? E até pessoas que não fazem isso no dia a dia da sua vida. O automóvel dá isso, eu acho que também... Eu acho que dá um empoderamento. Um empoderamento e também é porque ali tu não estás, não é a pessoa, né? Aqueles vidros fumês te protegem, é uma certa... Então também tem esse excesso, né? O trânsito está muito agressivo, por isso que a gente fala em empatia no trânsito, se colocar no lugar do outro. Quando eu estou dirigindo um automóvel, eu tenho que olhar o pedestre, porque daqui a pouco eu estou ali. Olhar aquela senhora, em vez de acelerar, porque ela já tem menos mobilidade pela idade e tal. Não, eu tenho que dar passagem, quer dizer, se colocar no lugar do outro, do motociclista, não tem que pensar que ele olha aí, cortando não sei o quê. Pensa que ele está entregando um remédio, que alguém está pedindo urgência. É isso, né? Nós precisamos mais do que tudo empatia, no trânsito e na vida, essa que é a verdade. E como é que é você, a Diza motorista? A Diza motorista recebe às vezes umas xingadas, sabia? Ah, é? Sim, porque eu respeito a mulher, faixa de segurança. Só podia. Para na faixa. Não, eu paro na faixa e daí, claro que eu procuro parar em faixas que não sejam de mão dupla a rua, porque sempre às vezes... olhar o retrovisor para ver se não vê ninguém lotado às atrás. vezes não tem jeito que venha assim um embalado que se eu der uma freada e parar na faixa, vão me atropelar. Mas o problema é em pista de dupla, em ruas, né, avenidas, enfim, que tem duas... Porque eu paro e induzo a pessoa ao suicídio, que daí a pessoa fica toda faceira me agradecendo e o daqui vem e passa. Isso, então eu tenho muito medo disso, é a coisa que mais eu tenho medo para parar na faixa, é olhar se não vem ninguém. Induzo ao suicídio, Mas não é ótimo. verdade? Tu para e o outro vem. Né? Porque então, nós não estamos acostumados a esta gentileza, né? Ou a respeitar uma sinalização como a faixa, né? Trânsito é mais do que gentileza. Mas se a gente pode fazer isso em Gramado, num país estrangeiro, em Juí também, por que não se pode fazer em Porto Alegre ou em outras cidades? Tem que fazer sempre, né?
E as pessoas acham bonito, em Gramado, olha, então. Aí chega em Porto Alegre, vira de novo troglodita, não é? Exato. Ou em outras cidades do Rio Grande, né? Então, claro, eu acho que é isso que a gente tem que transformar. Eu acho que o trânsito, mais do que uma questão de secretarias de transporte, de polícia, é uma questão de mudança de comportamento, de educação. Cultura. É educação, é mudança de cultura. E tem coisas que a gente vê que dá para mudar. Quando nós iniciamos lá em 1996, há 20 e tantos anos atrás, não tinha bafômetro, não tinha lei seca, não tinha nada disso. As pessoas, a frase que a gente mais ouvia quando fazia as madrugadas vivas, que era o nome da ação que a gente fazia, era eu até dirijo melhor quando bebo, ou não confia no meu braço. Hoje, ninguém mais acha isso bonito. Né? Era uma arrogância, né? Arrogância, prepotência. Ninguém mais. Hoje, sabe quem é o cara que é aplaudido? Não é o que tira o maior teor, como lá em 1997, 98. Hoje, aplaudido na mesa do bar, é o cara que mostra a chave e zera no bafômetro. Então, essa cultura mudou. Eu até pensei que não ia vir em vida isso. E já estamos vendo isso. Tanto que essa viagem, a balada segura, que está sob a minha direção lá no Detran, né? Está na minha diretoria, que é a fiscalização da lei, né? Da alcoolemia, ela é aceita por, sabe quantos % dos gaúchos aceitam aceitam e fazem o teste? 97% dos gaúchos. 3% é que se negam a fazer ou... Né? Agora, tem uma mudança aí de comportamento, principalmente com essa nova geração, é o seguinte, como eles estão tudo é colaborativo, eu lembro que eu, quando estava para fazer 18 anos, era uma ansiedade porque eu queria tirar a carteira de motorista. Ter o carro, mas principalmente meu filho já não pensa assim. Exatamente. O que está mudando e o que vocês notam lá no Detran com relação a isso? Bom, isso, na verdade, é uma constatação certíssima que tu disseste. Isso tem já estudos. Tanto que o Centro de Formação de Condutores, que 70% da primeira habilitação era de jovens de 18 a 24 anos, hoje já não é. Há muitos jovens, também não é mais um rito de passagem. Os jovens e do sexo masculino era pior. Fazer 18 representava no outro dia ir lá para tirar a habilitação. Era quase que uma afirmação, né? É isso. Né? E os homens mais do que as mulheres. Sim. As mulheres até, tu já era adiantadinha para tua época. Mas é que a gente queria, né, também. Mas tá não ali... era tão usual. Não as era. Mulheres às vezes iam tirar depois de casados, quando tinham filhos. Tipo, não era um mantra. Os homens não, aliás, com 16 eles já estavam tirando o carro do pai da garagem, botando, e se tinha um pai bonzinho, entre aspas, já pegava de vez em quando. No interior era muito comum a rapaziada com 16 anos sem habilitação, e o pai achava aquilo bacana, porque ele emprestava o carro para o filho. Parecia que era uma vantagem. Exatamente. Como se dirigir fosse uma coisa muito difícil, né? Uma pessoa até sem cultura, analfabeto, quase aprende, são 3 pedais, muitas vezes 2, né? Esses carros agora automáticos, né? Nem mudança tem. Quer dizer, é fácil. O problema é que a responsabilidade, a maturidade, ela só vem com o tempo. Porque então, mal usado vira arma. Exatamente, vira uma arma. Tira a sua vida dos outros. A dos outros, que é pior, né? Porque esse é o problema do trânsito. O espaço do trânsito é o espaço mais democrático. Ele é coletivo. Coletivo, ali tem pobre, rico, negro, branco, todo mundo está ali. E, no entanto, é um dos espaços mais desrespeitado por nós, né? Como pedestre, como passageiro, como skatista. Como passageiro, tu entra num aplicativo, num táxi, tu não põe o cinto atrás, como assim? Tem que o motorista te dizer que senão ele vai levar multa? É a tua vida, é essa mudança que nós temos que fazer. Eu uso o cinto para a minha vida, não é porque tem um azulzinho na esquina, não é? Como é que tu vê o surgimento dessas correntes que são mais liberalizantes com relação à pontuação, também questionam cadeirinha e até cinto? Olha, eu acho que a gente não pode arrefecer na defesa da vida. Cadeirinha eu nem vou falar porque eu acho imoral. Cadeirinha, 73% das crianças podem ser salvas com o uso da cadeirinha. Então, chega só a ser bizarro alguém ser permissivo com isso. Sem comentários. A cadeirinha está provado cientificamente, 73% das crianças podem ser salvas se estiverem na cadeirinha. Então, é um número que um pai, pelo amor de Deus, não acredito que sabendo desse índice vai deixar seu filho sem o equipamento de segurança, né? Que não é só cadeirinha, o buster, enfim. Agora eu me perdi. Como é que é? O que tu perguntaste? Fora a pontuação. A pontuação foi aquele projeto de lei do Bolsonaro, né? Do nosso presidente. A pontuação, eu acho que mais do que discutir 40 pontos, 20 pontos para ser suspensa uma habilitação, tem que se falar na tipificação dessas multas, né?
Talvez não seja necessário eu suspender a tua habilitação ou cassar a tua habilitação, porque tu estacionou 5 vezes num local assim, a menos de 15 centímetros do cordão da calçada, ou na frente da escola tu foi largar teu filho e estava chovendo. Não estou dizendo que está certo. Certo, tá? Mas tu largou teu filho e daí mais. Eu acho que as multas que deveriam contar pontuação são as que atentam contra a vida. Velocidade alta, Não ultrapassagem só alta. perigosa. Na frente de uma escola, passar mais de 40, Sim, ali já é grave, gravíssimo. Não é? Então, as multas têm que ser dadas de acordo com a tipificação. Atentam contra a vida, multa, pontuação forte lá para sua habilitação. Agora, tem algumas multas que realmente, por isso que sai a tal da indústria da multa. Porque as pessoas se sentem, né? Que às vezes é uma maquiagem para indolência. Exato. Também eu acho, eu não acho. Eu acho que eu não acho que seja a indústria da multa. Mas mesmo que fosse, eu prefiro do que a indústria da morte. Pois é, sim. mas nós, como seres humanos, nós precisamos da punição, né? Porque E se da não tem fiscalização. da fiscalização, mas muito mais ainda, eu acho que nós não evoluímos ainda como sociedade da fiscalização. Ainda precisamos muito dessa punição. Mas eu acho que vamos sempre precisar, mesmo nos países desenvolvidos. Por exemplo, a Suécia, o país no mundo com menor índice de acidentes. Morre por ano na Suécia. Eu tive a alegria de passar 15 dias conhecendo tudo, viajei dirigindo de Estocolmo a Gotemburgo. Quer dizer, eu conheço um pouco dessa realidade. Lá é o Vision Zero que eles têm, que seja essa utopia de 0 acidentes, que é o que a gente quer, né? Mas é uma utopia. Sim. Morre por ano na Suécia, o que morre por dia no nosso país. Me parece ainda que em outros países as campanhas de trânsito, elas são mais agressivas, elas são mais fortes. Aqui no Brasil a gente tende um pouco a dar uma maquiada, sabe? Aquela coisa. Na tua opinião, o que é mais eficaz? Que tipo de campanha deve ser feita? Depois do intervalo ela vai responder. A gente está conversando com a Disa Gonzaga, fundadora da Fundação Tiago Gonzaga, diretora institucional do Detran RS. Fazemos um breve intervalo, retornamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo no programa a diretora institucional do Detran RS e fundadora da Fundação Tiago Gonzaga, Disa Gonzaga. A Ana Cássia tinha feito uma pergunta, peço que repita por gentileza. Com relação às campanhas publicitárias, né, que geralmente tem uma crítica, não sei hoje se isso mudou ou não, mas algum tempo atrás se falava muito que nós éramos muito, fazíamos campanhas muito suaves, quando em outros países as imagens bem mais fortes. Enfim, então eu queria te ouvir, como é que você acha que deve ser esta abordagem? Porque muitas vezes a campanha ela não atinge os seus objetivos. Pois é, isso é uma discussão mundial. Os países, eles não aderem a fazer campanhas mostrando sangue no asfalto mais, né, impactantes. Nós temos 2 correntes. Uma que diz que tem que impactar, mostrar sangue, mortos no asfalto, enfim. E tem outra corrente que diz que as pessoas têm a tendência de não se identificar com tragédia. Ela olha, fica impactada quando vê aquele carro estraçalhado lá na polícia rodoviária, num posto e tal. Naquele minuto, talvez ela alivie o acelerador, passou e depois ela volta, porque com ela não vai acontecer. Nós mesmo, agora aqui no Detran Rio Grande do Sul, estamos com o movimento Empatia no Trânsito, mostrando cenas de empatia. O caminhoneiro que dá passagem, faz sinal, chega a se enxergar lá. Cidadania, né? Exatamente. Está atingindo bastante gente, as pessoas estão começando a olhar e dizer, eu posso fazer isso também. Né? Então, eu acho que a gente tem que balançar. Daqui a pouco, tem que impactar, mostrar esses números trágicos, sempre. Mas a campanha em si, na televisão ou mesmo nas redes sociais, ela tem que ter um meio termo. E as borboletas? As borboletas, né? As borboletas continuam, verdade. né? A fundação continua. Estão marcadas aí pelo asfalto da cidade. Você sabe que isso é uma coisa que pouca gente, não sei se muita gente sabe. Hoje elas estão espalhadas pelo Rio Grande afora, não só em Porto Alegre, e até em Rosário, na Argentina, me pediram para pintar lá onde alguém perdeu a vida. É um local onde uma pessoa perdeu a vida, e aqui em Porto Alegre, onde um jovem perdeu a vida, cuja família frequenta os grupos de apoio da Fundação. Então, e a intenção dessa borboleta foi chamar a atenção da sociedade que os lugares onde acontecem os acidentes não eram numa curva perigosa, uma rua escura, ou muitas vezes mal sinalizado, ou até um asfalto ruim, coisa. Não,
são nos lugares mais improváveis, no caminho de casa, da faculdade. Na grande maioria é uma próximo rua. à sua residência. Em locais assim que tu pensa, como aqui não tem nada, tudo direitinho, sinalização. É importante desmistificar que acidente acontece em estrada ruim. Muitas vezes, eu acho que tem que melhorar as estradas, nós estamos né, empenhados em melhorar as estradas, acabar com a curva da morte, estrada do inferno, isso é inferno, a gente conviver com isso. Mas o acidente, a grande maioria, é o ser humano, é a ultrapassagem indevida, é bebida e direção, álcool e direção ainda é uma dupla de morte, e agora nós temos outra, o celular. O celular tem sido um grande vilão. Esse é uma praga. As pessoas digitam mensagens enquanto dirigem. Ou seja, cada vez que ela digita uma letra, são 3 segundos que passaram, que ela não olhou. Em campo de futebol, veja bem uma distância que ele leva para só dar aquela olhadinha quando dá aquele plim que eu quero olhar o que é, não é nem digitar só. E sabe por quê? Como é que a gente pode escutar o rádio e não tem problema e a gente não adianta botar no viva voz o celular? Porque no celular tu tem que interagir. A pessoa está dizendo, Osíris, me diz aí que horas tu chega e tal. E daí você é emissor e receptor. Isto é a diferença. Isso não é diz aqui, diz não. Né? Sim, são pesquisas, a área médica, a Abramet, sim. a Associação É Brasileira de científico, Medicina, né? é científico. São os mesmos neurônios que tu usa para direção, para atenção à direção, é a que tu usa para resposta no celular. Por isso que o rádio, quando a gente entra no ônibus, diz lá, não fale com o motorista, mas ele pode escutando música a viagem inteira, não é? Sim. Ele não tem que interagir com a música. Ele pode até se emocionar, assim, mas ele não responde. E o celular tem isso. Então, entrou no automóvel, gente, vamos desligar o celular. Silencioso não existe. É minutinhos, a vida da gente é tão importante. Eu faço isso, eu tenho como procedimento padrão. Eu desligo o celular, eu deixo no modo avião, no console do carro, não atendo. Não isso tem que que eu tenho atender. atendimento por dentro do carro, dá para atender, mas não atendo. Eu também tenho, nem uso. Não existe para mim aquele Bluetooth, não sei o quê. Não eu existe. prefiro não. Eu E é isso aí ainda que tem que confesso fazer. para vocês que eu ainda Então tem tô que no mudar. Bluetooth. Exatamente, Sabia? tem que mudar. Vai ser uma das minhas metas para 2020. O aumento Disa. de acidentes Tá com bem. jovens, por exemplo, atropelamentos, e daí Só não é só na imagino, direção. claro, Ciclista, questão- pedestre, Exatamente. a gurizada então vai surdo e cego. Cego. Né? Surdo com os fones e aqui, ó, né? E no skate, na bicicleta, a pé. Eu já vi motociclista com o celular na mão. Eu não sei como é que inadmissível. consegue. Eu só queria trazer uma questão, porque eu acho que tem muitos pais e muitos dos nossos telespectadores. Tu chegaste a esse trabalho lindo, né? Pela dor. Se não tivesse a dor na tua vida, tu estarias fazendo isso? Essa dedicação hoje? Tu terias este olhar? Porque a gente muitas vezes, agora vocês estão falando e eu me dando conta que eu ainda uso o celular dentro do carro, né? Com toda a informação que eu tenho. Né? Sou uma pessoa, né? Estou aí relativamente bem informada, leio estatística, mas confessei aqui para vocês que ainda estou usando o celular no carro. Claro que no Bluetooth, enfim, mas é aquilo, de vez em quando estou usando e pego, enfim, então estou usando. Como é que isto na tua vida entrou de que forma, que foi desta forma traumática, mas tu achas que tu estarias mobilizada se não fosse por isso? Provavelmente fazendo o que eu estou fazendo, eu acho que não. Eu era arquiteta, e eu digo era porque eu acho que hoje eu não tenho mais nenhum ar de arquiteta, né? Quando eu iniciei o trabalho com a Fundação, eu larguei minha profissão de arquiteta. O Regis, meu marido, teve que dobrar o número de aulas, porque daí eu sou voluntária na Fundação, então, né, a família também, né? Claro. Mas eu não sei, eu não estaria com uma fundação, ou mesmo hoje como diretora institucional do Detran, né? Eu acho que não. Mas eu já tinha esta preocupação, tanto é que a gente levava, mesmo que não era usual, levava filho, buscava filho, era quase... Aquele dia, especialmente, eu levei o Tiago na festa, sabiam? Claro que ele me fez parar 2 quadras antes. Acho que por isso que eu ainda mantenho esse cabelão mesmo com a idade, porque ele dizia, faz assim para não parecer que é minha mãe. Isso que eu tinha 40 anos, então eu ainda era né, bem jovem. Né? Então, eu fui levá-lo na festa. Na volta, o guri tinha feito 18 anos, com 1,90 m, se achando o cara, né? Não precisava buscar. O celular ainda não era como hoje. Aplicativo, nem pensar. O que tu tinha que fazer no final de uma festa? Ou ficar atacando um táxi no meio da madrugada, que era uma coisa terrível, ou então tu tinha combinado que a tua mãe fosse te buscar a tal hora, porque não tinha nem como avisar por celular, ou só se pedisse, imagina, num bar, pedir um telefone, né? É complicado. Então, provavelmente eu não teria feito, talvez não, né? Mas eu tinha essa preocupação, tanto que era uma preocupação
constante. Eu estava preocupada que o Tiago ia tirar a habilitação. Ele era um desses jovens que com 18 anos, ele tinha feito no dia 13 de maio 18 anos. No dia 20 ele se foi. E no dia 22 ou 23, que era a segunda-feira, porque ele se foi numa sexta para sábado, já estava me ligando no Centro de Formação de Condutores para dizer que o jovem tal não tinha comparecido à aula, que iam cobrar. Ele já tinha se inscrito na autoescola, ou seja, ele esperou fazer 18, tem uma semana, ele já tinha se matriculado. Tal era essa coisa da habilitação, né, de dirigir, né? Então, e ele está presente no teu dia a dia, na fundação, no Detran? Como é que tu lembra dele? Como é que é essa coisa? ele é que me inspira. É? Quando eu estou numa faculdade, numa universidade, num colégio, na frente de qualquer público, eu vejo sempre tantos Tiagos ali pelo meio e me comove. Às vezes eu chego a escutar, valeu, velho, sabe? Então é verdade. Pode parecer assim, eu até me emociono, porque eu tenho o Tiago presente, ele é a minha inspiração. E é o que me dá força para levar agora no Detran, com todas as dificuldades, mas a gente tem uma diretoria muito afinada, nós somos 4 diretores, o Bassi é o diretor-geral, mas nós fechadinhos ali, ninguém solta a mão de ninguém, a gente toca as coisas junto, então isso facilita, mas eu tenho essa inspiração, o Tiago me ajuda muito. E onde é que a mãe buscou força? A mãe buscou forças? Talvez até tenha vaidade no meio disso tudo, né? Às vezes as pessoas me dizem assim... Seguido me atacam, né, para dizer na rua, estou comprando umas batatas no supermercado, vem alguém e diz, assim, tu não é a Disa Gonzaga? Sou. Ai, te admiro o teu trabalho, me dá um abraço, né? E eu fico pensando, eu que tenho que agradecer por ter criado e porque eu não sei se eu sobreviveria sem a fundação, sem ter feito isso, sem pelo menos saber que foi, de alguma forma, a vida do Tiago não foi em vão. Quem sabe a gente salva uns Tiagos e Tiagas por aí. E é isso que me move todos os dias, quando eu vou para o Detran, para a Fundação, para onde eu vou, me move que, quem sabe, alguém vai dormir bem, uma família, porque o seu Tiago lá está em casa, voltou para casa. Isso me move. As campanhas vão ser intensificadas em 2020 no Detran? Eu não chamo mais de campanha. Uhum. Eu não quero que ninguém mais fale Sim. em campanha no Detran. Nós temos um movimento empatia que vai permear esse governo. Enquanto eu estiver lá, é um movimento que vai passando por todos os atores do trânsito, pedestre, ciclista, motorista, todos vão ser contemplados, mas é um movimento. Não tem mais uma campanha pontual na véspera do feriado. É um movimento permanente, a escola vai ser o ano inteiro com currículo, as pessoas vão ter uma escola disponibilizando né, para todos os públicos. Vocês vão ouvir falar muito da escola pública. Trânsito é educação. Trânsito é educação. Aliás, o Código de Trânsito não está errado. No artigo 78 do Código de Trânsito está lá a educação, que é um direito do cidadão e um dever do Estado. Só que o Código de Trânsito, no 78, lá pelo 200, 300, está as infrações, as punições. Mas veja bem como a gente é, né? A gente começa pela punição, né? Mas agora aqui no Rio Grande nós vamos mudar isso, nós vamos inverter. Vai continuar a fiscalização? Tem que continuar. É que nem um filho. Tu educa ele, mas tu monitora, não é a fiscalização? Sim. Monitorar um filho é a fiscalização. E quando ele faz uma bobagem, tu pune, não pune, tira o celular, sei lá eu, cada pai tem os seus jeitinhos lá de como vai, né, fazer com que o guri ou a menina, né, então, ou tira o celular, não deixa ir numa festa se ele fez alguma coisa. No trânsito também a gente tem que monitorar sempre, a fiscalização vai existir sempre, em qualquer país, na Suécia, em qualquer país, do mais atrasado ao mais, tem que ter a fiscalização. O que a gente quer terminar é que tenha punição, as pessoas não cheguem a precisar ser suspensas, Sim. ser punidas, porque o Osíris não vai mais usar o celular, ele não está precisando que um azulzinho multe ele para usar o celular. É o Osíris que se deu conta que é a vida dele, que ele tem os filhos, que ele tem a família, uma namorada, sei lá eu, da Sim, vida, tem né? que ser responsável, você faz um deslocamento, não é só seu, não é só tem outras seu. pessoas nesse deslocamento, você é responsável por todos, né? Eu tenho dito assim, quando tem a viagem segura também está na minha gestão, né, na minha diretoria. Então, quando tem essa operação, eu tirei essas operações, viagem segura, operação, balada segura, viagem segura, balada segura, né? E quando tem, eles me perguntam, né? Eu digo, olha, mais do que nós não vamos ter um policial rodoviário a cada quilômetro. Então, Sim. nós temos que ser fiscais da vida dos nossos amores, dos nossos afetos, não é verdade? Claro, é isso. E nós, como cidadãos, temos que ser fiscais também? Claro. Devemos ser fiscais dos nossos amigos, dos nossos afetos. Como é que tu vai embarcar num carro de um amigo que bebeu? Tem que dizer para ele, cara, deixa o carro, vamos deixar, vamos pegar um aplicativo aí, mas não dá para vacilar, né? Diz, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? É isso, é empatia, é trabalho, é acreditar e não ficar, mas nunca foi assim, nunca fizemos assim, não, por isso mesmo, vamos fazer diferente. Eu acho que é isso, né?
Eu estou confiando muito que o Leite, o Eduardo, para mim, não vou dizer como é que eu chamava ele, que era um guri de 15 anos, ele vai fazer uma bela gestão, ele tem vontade, eu acredito, eu sei que está passando por turbulência, tem um monte de coisa que tem que acertar nesse Rio Grande, mas eu tenho certeza que ele vai, e eu estou acreditando nisso. Giza, obrigado pela presença conosco. Tanto a Fundação quanto o teu trabalho são parte desse Rio Grande que dá certo, que a gente está mostrando aqui. Parabéns. Obrigada. Obrigado, Ana Cássia, pela presença também. Eu que agradeço, um abraço, O Giza. Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.